Demorei anos para entender que investir é algo solitário. Neste vídeo eu vou te falar o porquê eu não falo mais de investimentos com alguns amigos, posso dizer assim, e por que você deveria fazer o mesmo. Um tempo atrás, rolando o feed do YouTube, eu vi uma capa de uma menina onde ela dizia: seja egoísta, não fale de investimentos com seus amigos. Eu nem cheguei a ver esse vídeo, mas esse título mexeu tanto comigo que eu salvei ele para falar um pouco a respeito disso para os meus inscritos, ou até mesmo para você que está me acompanhando aqui. E para te explicar de uma forma bem didática, eu dividi esse vídeo em 5 fases, que são as 5 fases da minha vida: o despertar, o sacrifício, as conquistas, a fase de melhora e a fase de paz. Eu salvei em fase só para eu ficar acompanhando, para você entender a linha de raciocínio e eu acabar não me perdendo. Vou começar pela fase de despertar, o porquê que eu comecei a investir, qual é a minha história. E sendo bem direto ao ponto, eu não nasci em uma família rica. Para falar a verdade, eu nasci em uma família pobre. Então falar a palavra nome sujo era muito comum lá em casa. Minha mãe já teve o nome sujo, meu pai já teve o nome sujo, eu já tive o nome sujo, porque quem cresce numa família com 3, 4 irmãos sabe que é bem difícil, ainda mais quando a mãe é dona de casa, o pai não ganha lá essas coisas. Por exemplo, o meu pai é vigilante, ele não ganha lá essas coisas, sei lá, R$ 3.000. Agora imagina um tempo atrás um vigilante ganhando, sei lá, os seus R$ 2.000, mil e poucos reais, para sustentar 3 filhos. Foi uma fase bem difícil. Claro que lá em casa nunca faltou nada, mas também nunca sobrou. Sempre que tinha algum probleminha, por exemplo, meu irmão tinha asma, sempre que tinha algum ataque de asma, ou eu tinha alguma coisa, ou meu outro irmão tinha alguma coisa, e tinha que comprar algum remédio, alguma coisa do tipo, a minha família simplesmente se endividava, porque não tinha uma reserva guardada. Até porque não tinha como ter uma reserva, né? Só uma pessoa da família trabalhando, todo mundo pequeno, basicamente todo mundo pobre. E aí veio uma das cenas mais marcantes da minha vida. O meu irmão teve um bicho desse tamanho apontado para a cara dele, simplesmente porque o meu pai devia um agiota. Porque quando eu era pequeno, mesmo o meu pai ganhando pouco para a família que tinha, ele ainda era alcoólatra. Pegava, sei lá, metade do salário dele e gastava no bar. Então isso gerava muita crise, muita briga, enfim. A minha infância não foi lá essas coisas, fui feliz, mas não foi lá essas coisas. Sempre tive que ficar regrando uma coisa aqui, uma coisa ali, vendo uma briga aqui, outra briga ali, enfim, essa foi a minha infância barra adolescência. Quando chegou no meu período de adulto, que eu comecei no meu primeiro emprego, que eu peguei os meus primeiros R$ 500, que eu comecei como estagiário, quando eu peguei os meus primeiros R$ 500, o que que eu fiz? Eu comecei a comprar tudo aquilo que eu não tinha, tudo aquilo que eu desejava e não tinha. Nesse período de comprando coisa, depois de um tempo eu ganhei uma promoção, meu salário aumentou, se eu não me engano, 6 vezes, 7 vezes. Mesmo assim, eu acabei me encontrando muito endividado, porque como eu passei muita necessidade, eu acabei comprando tudo que eu queria. E aí chegou o momento, vamos dizer assim, do meu segundo despertar. Foi quando eu estava na minha sala, no trabalho, eu trabalhava no RH, no setor de pagamento, entrou um cara, vamos dizer que o nome dele é João. Entrou o João, pediu o seu contra-cheque, e na verdade ele pediu o olerite. Eu nem sabia o que era o olerite, mas enfim, ele pediu o olerite, depois o pessoal me falou que era o contra-cheque, peguei o contra-cheque, entreguei para ele, o cara simplesmente começou a desabafar. Ele queria se aposentar, mas não ia conseguir, porque tinha muito contra-cheque no nome dele, tinha cheque especial, devia gente por aí, enfim, o cara estava lá no seu período mais frágil, na aposentadoria, no período para aposentar, e nem poderia aposentar. E aí eu pensei, opa, eu tô indo pelo mesmo caminho. Comecei a olhar um contra-cheque ou outro de um servidor. Tinha um servidor que ganhava 15 mil por mês, 20 mil, 19 mil, e super endividado. Estão ali de 9 mil de comprometimento, 10 mil, 11 mil de comprometimento. Tem gente que ganhava R$ 14.000 e no final do mês estava pedindo dinheiro emprestado para comprar comida porque não tinha dinheiro para comprar comida. Aí eu olhei e falei, cara, eu tô indo por esse mesmo caminho, eu não quero ir por esse caminho. E aí veio, né, essa fase de despertar, que foi lá na minha infância, na minha adolescência com meu irmão, e agora na fase adulta, jovem barra adulto. Aí eu pensei, não, eu preciso começar a me organizar, eu preciso sair das dívidas e fazer alguma coisa. Isso foi mais ou menos em 2017, 2018, eu nem tinha consciência do que era educação financeira, do que era investimento. Eu nunca tinha ouvido falar sobre CDI, sobre taxa Selic, sobre inflação, sobre fundo imobiliário, ação, enfim. Eu não sabia nada disso.
O único investimento que eu conhecia era a poupança. Aí veio a segunda fase da minha vida, que é a fase do sacrifício. Ah, Matheus, mas você está querendo desmotivar alguém? Não estou querendo desmotivar ninguém. É só para você entender que às vezes, para a gente permanecer no eixo, a gente precisa de algum sacrifício. Eu estava atolado de dívida. Eu não poderia, por exemplo, ficar me dando o luxo de sair com os meus amigos todo final de semana, de ficar comprando roupa, de fazer isso, de fazer aquilo. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a cortar as minhas saídas, eu comecei a cortar as coisas que eu comprava, uma roupa aqui, um calçado ali, esse tipo de coisa. Fiquei um bom tempo, fiquei basicamente, sei lá, uns 2 natais usando a mesma roupa, a mesma roupa. Se eu achar essas fotos um dia eu te mostro, mas foi usando a mesma roupa. Peguei aquela roupa que era uma roupa nova, falei, cara, eu vou guardar para o próximo ano porque eu não vou comprar nenhuma roupa. Então eu fui um pouco mais extremo para tentar sair dessa roda dos ratos, para tentar sair dessas dívidas. Beleza, mas olha só o que que acontece. Quando eu comecei a parar de sair, eu comecei a ser aquele cara chato, comecei a ser aquele cara pão duro, aquele cara mão de vaca, aquele cara que, ah, não chama o Matheus não porque o Matheus não quer gastar, ah, não chama o Matheus não por causa disso, ah, não chama o Matheus não por causa disso. Então, nessa fase de sacrifício, você tem que sacrificar até mesmo alguns amigos, né? Pessoas que dizem seus amigos, porque estão com você nas horas boas. Nas horas de sacrifício, você acaba virando chacota. Então, nesse momento, que foi um período muito difícil na minha vida, que eu tive que cortar muita coisa, também cortei alguns amigos, entre aspas, justamente por causa disso. E além de cortar gastos, como sair, como compras, como economizar alguma coisa aqui, comprando uma coisa mais barata aqui, ao invés de comprar alguma coisa de R$ 600, se eu visse ele algum pirata de 200, mesmo que fosse durar menos, mas só para me passar aquele período, cara, para mim já estava de bom tamanho. Então foi assim por mais ou menos, sei lá, um ano mais ou menos. Como eu estava ganhando muito bem, foi mais ou menos isso, mais ou menos um ano. De 2017 até mais ou menos ali finalzinho de 2018. Nesse período, como eu sabia que uma hora ou outra eu ia sair das dívidas, eu falei, cara, eu vou começar a estudar. Comecei a estudar sobre como me organizar financeiramente. E aí sim eu descobri o que eu estava fazendo, que era educação financeira. Quando começou a sobrar algum dinheiro que estava na poupança, eu falei, peraí, será que tem algum jeito seguro de começar a pegar esse dinheiro e fazer ele render mais? Aí eu fui descobrindo outros tipos de investimento, como renda fixa, como renda variável. Enfim, essa foi a fase do sacrifício entre 2017 e 2018. Claro que quando eu falo fase do sacrifício, é uma fase consciente. Antes disso, cara, era sacrifício um tempo inteiro e eu nem sabia. Mas beleza. Após isso, chegou a fase das conquistas. Em 2018 começou as minhas fases da conquista. Eu comecei a construir o meu patrimônio, comecei a construir as coisas que eu queria. Em 2018 eu já não estava tão endividado assim. E aí o que que acontece? Qual foi o meu primeiro investimento? Eu comecei investindo R$ 100, cento e poucos reais, se eu não me engano foi 103, R$ 105. Comecei investindo no Tesouro Selic. Depois que eu fui descobrir que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que a gente tem aqui no país. Mas o que eu fiz? Para me assegurar, eu investi em um dia e tirei no outro dia para ver se eu conseguiria resgatar meu dinheiro. Porque mesmo que R$ 100 não seja muita coisa, às vezes é tudo que você tem. Eu tinha só aqueles R$ 100. Quando eu saí das minhas dívidas, era o que eu tinha para investir, porque o resto estava comprometido com outras coisas, com outras despesas. Fui cortando com o passar do tempo, mas até então era isso que me sobrava no final do mês, era R$ 100. E mal eu sabia que eu poderia fazer todo tipo de investimento com R$ 100, mas eu decidi colocar no Tesouro Selic. Coloquei, tirei, depois eu coloquei novamente porque eu comecei a confiar. Beleza, aí o que eu fui fazer? Fui conversar sobre investimentos, né, com alguns amigos ainda, porque a gente não limpa tudo de uma vez, né? Erva daninha, como a gente fala aqui, a gente não limpa tudo de uma vez, é um pouco de cada vez. Na época da dívida, já cortei muita gente, porque eu estava me organizando, virei chacota, enfim, mas eu tinha um objetivo. Aquelas pessoas não iriam construir nada para mim. Depois, nessa terceira fase, né, que é a fase das conquistas, que eu comecei a investir, eu comecei e compartilhei com alguns amigos, falei, cara, comecei a investir R$ 100, olha que bacana. Ganhei, sei lá, 10 centavos aqui, 15 centavos aqui. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, meu primeiro dividendo, meu primeiro rendimento foram R$ 4,20. Quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei maravilhado. Comecei a falar com uma amiga aqui, outra amiga ali. De novo, muitos não apoiaram. Ficaram, Matheus,
Para que você vai pegar R$ 100? Olha só, isso aqui não vai te enriquecer, isso aqui não vai te dar futuro nenhum. Você está sacrificando o seu hoje para quê? Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Ah, R$ 100 é muito pouco, só isso que você consegue investir. Cara, eu virei chacota novamente para alguns amigos. Claro que restou um ou outro que me apoiava, restou um ou outro que hoje está investindo, naquela época começou a investir. Então, assim, nessa fase da conquista, você também tem que ser muito forte, porque a pessoa que fala alguma coisa para você não vai estar construindo por você, é você por você, pelo menos comigo foi desse jeito. Beleza, comecei investindo R$ 100, não desanimei e continuei. Foi Tesouro Selic, depois foi CDB, depois foi fundos imobiliários, depois foi ações, fui estudando aqui, estudando ali. Quando eu cheguei mais ou menos 2019 para 2020, cara, em 2020, quando aquela crise estourou que tudo caiu, muito amigo que eu já tinha cortado relações com eles vieram me chamar no WhatsApp. E aí, Matheus, como é que tá os seus investimentos? Só porque mostrava no jornal que estava caindo. Queriam o quê? Queriam rir de mim também. E eu, cara, tá ótimo. Tem várias promoções aqui no mercado. E fui aproveitando aqui, aproveitando ali, porque eu já estava blindado. Porque quando você começa a investir, você vê que no Brasil não é muita gente que investe. Hoje, sei lá, é 3, 5% que investe. Mas se você ver por outro lado, 70% tem o nome sujo, 80, 90% tem alguma dívida. Então, o Brasil, infelizmente, não é um país de investidores, é um país de devedores. E se você for ficar dando atenção para esses devedores, você acaba se tornando um deles. Você não se torna um investidor. E para você conquistar algo que você quer, que você não vê nesse caminho, você tem que ir por outro caminho, que foi o que eu decidi ir. Eu comecei a investir justamente para isso, para conquistar minhas coisas. Virei chacota nessa época que eu comecei investindo R$ 100. Só que aí eu continuei investindo de 100 em 100, 200, 300, 400, 500. Quando viram que eu estava ganhando R$ 800 de renda passiva, R$ 1.000 de renda passiva, aí eu comecei a me tornar o amigo da vez, eu comecei a me tornar o gênio, comecei a me tornar o visionário, mas muita gente não sabe, ou muita gente até sabe, mas ignora o sacrifício que eu fiz um tempo atrás. Aí o que que eu fiz? Em 2024, 2023, em 2023 mais ou menos, eu fiz algo que até o Mineirinho Investidor compartilhou no canal dele, foi muito criticado, tanto é que quando eu fiz isso, eu não compartilhei justamente para isso, eu acho que eu não estava ainda preparado para ouvir algumas críticas, mas hoje eu estou mais tranquilo. Foi o que eu fiz. Eu tirei uma grande parte do meu investimento e comprei a minha casa própria, porque onde eu morava era até um lugar tranquilo, mas eu morava com os meus pais e eu tenho 30 anos hoje, vou fazer 31 esse ano. Fica chato, né, ficar morando com os pais com essa idade. Então, eu morava com os meus pais e apesar do lugar ser bom, cara, era vizinho tocando som o tempo inteiro, era grito na rua, a casa era atrás de uma creche, então era muito barulho, era atrás de outra escola, então era mais barulho ainda. Então, assim, eu não poderia gravar um vídeo, eu não podia gravar um vídeo tranquilo, era toda hora parando por causa de algum barulho. Hoje, olha só o barulho. Cara, praticamente não tem barulho nenhum. Beleza, eu tô com o microfone, mas na minha casa, na minha antiga casa, na casa dos meus pais, mesmo eu com o microfone, você conseguia ouvir um barulho ou outro porque era muito complicado. Hoje não. Tenho minha casa própria e foi um terreno grande porque eu não queria um terreno no meio da cidade. Eu sou mais do mato, eu queria um lugar mais tranquilo, um lugar mais para ter paz. Hoje eu tô basicamente morando na roça. Comprei um terreno aqui já com a casa, eu tô reformando ainda, mas eu comprei um terreno aqui com a casa tem mais ou menos 300 metros quadrados. Esses dias eu comprei o terreno ao lado para aumentar a minha horta. Olha só, para aumentar. Eu posso falar horta, não sei, mas aqui, por exemplo, no quintal, eu tenho um pé de manga, pé de banana, mexerica, laranja, cana, jabuticaba, um monte de pé de manjericão, ora pronobis, acerola. Cara, eu tenho um monte de pé de fruta, que era uma coisa que eu queria. Eu queria uma casa com um quintal grande justamente para plantar as minhas coisas. Eu gosto disso, é um momento mais relaxante. Vamos dizer que é o meu passatempo. Eu gosto de cuidar de planta e comer aquela planta que eu cultivo. Mas enfim, recentemente eu comprei o lote aqui do lado, que tem mais ou menos uns 300 metros quadrados, dá o quê? Hoje tem cerca de 650, mais ou menos, metros quadrados, que é meu, tá no meu nome. Então, assim, se eu tivesse ouvido as pessoas lá em 2014, 2015, quando eu estava todo lascado, eu não tinha conquistado isso. E hoje eu estou tranquilo,
Um tempo atrás, em 2017, 2018, eu ainda não tinha um canal, eu criei esse canal em 2020, mas eu já estava estudando para concurso público. Em Brasília é a terra do concurso público, né? Eu já estava estudando para concurso público, porque o meu canal, para falar a verdade, eu comecei como hobby. Beleza, que hoje eu vendo curso de investimento para iniciante, eu tenho um curso de investimento mais avançado, mas a minha ideia não era viver disso, era basicamente uma renda extra. Então, passei no concurso, tenho o meu canal, tenho essas fontes de renda, né, que são os meus cursos. E detalhe, quando eu comecei a estudar para concurso, também fui muito criticado por alguns amigos. Quando eu criei meu canal, fui muito criticado também. Não à toa, quando eu criei meu canal, eu já sabia o que ia acontecer. Então, o que eu fiz? Eu não falei para muita gente. Um ou outro acabou descobrindo, mas eu não falei para muita gente justamente para evitar alguma crítica. Porque quem me conhece de pequeno sabe, eu não sou um cara extrovertido, eu sou um cara tímido, eu tenho um problema na garganta, de vez em quando não sai uma palavra ou outra, ou sai uma coisa cortada, ou eu acabo gaguejando, aí eu simplesmente corto, né? Aqui no vídeo eu simplesmente corto. Mas se eu for fazer uma live ou coisa assim do tipo, é muito difícil para mim, tanto por causa desse problema na garganta, tanto por causa da minha timidez. Mas mesmo assim, eu fui conquistando uma coisa atrás da outra. Fui saindo das dívidas, comecei a investir, comprei minha casa, aumentei minha casa, passei no concurso e hoje eu estou na quarta fase da minha vida, que é a fase da melhora. Eu estou melhorando os meus amigos, melhorando a minha mentalidade, melhorando a minha casa, né? Eu estou reformando a minha casa. Depois eu faço um vídeo para você ver, para você conhecer aqui minha casa. Ainda é bem simples, tem muito lugar que precisa pintar, tem muita coisa para arrumar no quintal. Aqui do lote do lado, como eu acabei de pegar, precisa capinar, tá um matão, enfim, ainda não tá nada agradável. Mas eu já fiz um projeto ou outro, vai ficar muito bacaninha aqui, porque é a fase da melhora. Eu tenho paciência, então tá tranquilo. E a fase também da melhora da minha renda, porque é o que eu sempre falo aqui no canal, não é necessariamente um investimento que vai te enriquecer, mas se você aumenta a sua renda, se você aumenta as suas fontes de renda para ter 3 fontes de renda, 4 fontes de renda, muito acima disso eu não acho muito legal. Mas, sei lá, 3, 4 fontes de renda, cara, você vai acelerar o seu processo de enriquecimento. E eu ainda estou nessa fase, eu ainda estou na fase da melhora, para chegar na quinta fase, que é a fase da paz. Paz de quê? Cara, pode ser paz de espírito, paz de finanças organizadas, de poder comprar o que eu quero, de poder sair quando eu quiser, esse tipo de coisa. Liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, enfim, essa é a quinta fase. Eu ainda não cheguei lá, mas como eu já estou na quarta fase, já passei por 4 fases, então eu fico tranquilo porque uma hora eu vou chegar nessa quinta fase. Por isso que eu falo, se você tem alguns amigos, entre aspas, que ficam te desestimulando, que não investem, que ficam rindo de você porque você está investindo R$ 50, R$ 100, cara, simplesmente se afaste dessas pessoas, faz igual eu, se afaste dessas pessoas. Pode ter certeza, daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, a sua vida vai estar muito, mas muito melhor que hoje. Financeiramente, fisicamente, mentalmente e até mesmo espiritualmente. Enfim, acabei falando muito da minha história, né? Mas eu espero sinceramente que esse vídeo te sirva de alguma lição, que você seja, entre aspas, egoísta e não fale tudo da sua vida para algumas pessoas que dizem os seus amigos. Passe eles por uma peneira, veja quem realmente é seu amigo, aí sim, esse que é amigo de verdade, vale a pena compartilhar esse tipo de coisa. Mas aquele que está lá só nos momentos bons, será mesmo que ele é seu amigo? Será mesmo que vale a pena você tentar falar a respeito de investimento com ele ou de alguma conquista? Será que ele não vai te jogar para baixo? Fica aí essa reflexão para você fazer. Fico por aqui e até mais.